Quem está falando é o Jonathan e vamos iniciar aqui agora uma nova parte dos nossos estudos, uma nova área, né, para alguns, certo? Algo novo, e para outros talvez já estejam até familiarizados com isso, mas pode ter alguma dificuldade. De qualquer forma, eu vou tentar passar de uma maneira simples, o mais simples que eu conseguir, o que é o cálculo diferencial e integral, ok? Então, eu vou gravando esses vídeos assim, eu já escrevi, à medida que eu for escrevendo aqui no computador, eu estou passando o meu caderno de quando eu fiz cálculo, quando eu estava na graduação, eu passo para o computador, então à medida que eu for passando eu vou dando essas aulas para vocês, beleza? Então, nessa nossa primeira aula vai ser uma aula introdutória sobre o que é o cálculo diferencial e o cálculo integral, beleza? Então vamos lá. Então, o cálculo diferencial e o cálculo integral, ou o cálculo, né? Ele se preocupa basicamente com dois problemas. O primeiro desses problemas, ele busca estudar a inclinação da reta que passa tangente a um ponto de um gráfico. Então aqui nós temos um gráfico, uma função f de x, beleza? É importante, se você quiser resumir o que a gente vai fazer em cálculo, a gente basicamente vai estudar o comportamento de funções, certo? Então aqui é a nossa função f de x, aqui eu tenho um ponto P nessa região da função e aqui eu tenho a minha reta que passa tangente a esse ponto P. Então, nos primeiros problemas que a gente quer desenvolver no cálculo, que a gente quer estudar no cálculo, é a inclinação dessa reta que passa por esse ponto P. A gente chama essa inclinação da reta, essa reta tangente, esse ponto P, a gente chama isso de derivada da função f de x. Então, olha só. A tangente de θ, o que é esse ângulo θ? Bom, o θ é o ângulo de inclinação da reta. Então, aqui, se eu traçar aqui uma linha paralela ao eixo x, eu vou ter uma certa inclinação, um certo ângulo aqui, θ de inclinação com respeito a esse ponto aqui. Eu posso colocar, né, que esse ângulo de inclinação vai ser o mesmo que esse ângulo aqui embaixo, certo? Já com respeito ao ângulo, ao eixo x. Então esse daqui é meu ângulo θ, que é a inclinação da minha reta tangente. Basicamente você viu isso no seu ensino médio em geometria analítica. Aqui nós vamos ver com um pouco mais de, digamos, um pouco mais de matemática, beleza? Então como que a gente representa essa reta tangente? A tangente, que é a derivada de f no ponto P, a gente pode escrever assim, ó, d dx, f de x, ou f'. Então quando você vê essa notação, ó, a gente pode ler isso como df dx, isso é a mesma coisa que f'. O que significa esse df dx? Significa esse d é a derivada, então quer dizer que df significa que eu estou derivando a função f, e esse dx que aparece aqui embaixo mostra que eu estou derivando em função alguma coordenada. Então, df dx significa que eu estou derivando essa função f com respeito a x. E um outro jeito, se eu não quiser ficar escrevendo df dx, você pode escrever f' de x, isso aparece muito. Então esse é o primeiro problema, estudar a derivada, estudar a inclinação da reta que passa por um ponto. Já o segundo problema, ele está relacionado com a área que existe abaixo do gráfico. Aqui, por exemplo, né, voltando a esse gráfico aqui de f de x. Aqui é meu gráfico, então eu sei que na região abaixo do gráfico eu tenho uma certa área. Beleza? A questão é, quanto que vale essa área? Então aqui nós temos um outro gráfico f de x, que é essa curva aqui, e nós temos a área abaixo do gráfico de f de x, que está no limite que começa em A e vai até B. Então, o segundo problema que a gente vai olhar
no cálculo diferencial integral é como a gente obtém a área desse gráfico. E a área desse gráfico é o que a gente vai chamar de integral. Então repara o seguinte, vamos supor que nós tivéssemos aqui, sei lá, um retângulo. Esse retângulo aqui. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Vamos supor que o nosso gráfico seja essa linha reta aqui, ó, aqui em cima do retângulo. Então como que a gente calcularia a área desse retângulo? Bom, a área do retângulo é base vezes altura. Então quanto que vale a base? Base vale o comprimento de A até B e a altura vale isso daqui. Vamos chamar de AB de x porque está na coordenada x. E vamos chamar a altura de f de x porque está na coordenada y. Lembrando, né? Y é igual a f de x. Então como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, ou altura vezes base. Se a altura é f de x e a base é x, ou como a gente vai chamar dx, então a área vai ser obtida desse jeito aqui, ó. Ó, a altura f de x vezes a base x dx. Okay? Só que aqui a gente não tem um retângulo, a gente tem uma figura um pouco mais chata de calcular a área. Então quando a gente tem uma coisa assim, isso se aplica até em retângulo se quiser. De modo geral, a área formada pelo gráfico vai ser essa integral aqui, ó. Então a área é uma integral, esse símbolo aqui, esse S comprido, é o que a gente chama de integral. Então a área vai ser a integral dos limites de integração, isso aqui são os meus limites de integração, começa em A e vai até B. Aqui, ó, começa em A e vai até B. Opa, bom, vamos ver se consigo selecionar. Aqui, ó, começa em A e vai até B. De base vezes altura, fx dx. Mas isso é só uma introdução, a gente já não vai ficar fazendo integral. Isso daí é só no final do nosso curso que a gente vai começar a ver as integrais. Uma coisa importante é o seguinte, o principal resultado que a gente vai conseguir visualizar quando a gente estudar as integrais vai ser o chamado teorema fundamental do cálculo. Então a gente vai estudar primeiro as derivadas e depois a gente vai estudar as integrais. E a relação entre derivadas e integrais é o que a gente vai chamar de teorema fundamental do cálculo. Então, para a gente tratar de derivadas, nós vamos tomar uma função qualquer, como isso daqui, certo? Está meio bagunçado aqui, mas a nossa função está aqui, ó, essa curva. Aqui, ó, essa curva aqui, ó. Então, para a gente estudar de fato as derivadas, a gente vai tomar uma curva qualquer e vai analisar um caso limite quando ΔX tende a zero. Como assim ΔX tende a zero? Vamos lembrar lá do que a gente estudou, do que vocês estudaram no colégio, né? Quem chegou a estudar isso na parte de geometria analítica, nós tínhamos a inclinação da reta, que era dado pelo coeficiente m. Então lembra que o coeficiente m ele precisava de 2 pontos no gráfico, né, na sua função, para a gente traçar a nossa reta. Então a gente precisa de 2 pontos. Aqui está o ponto P e o ponto P0. O ponto P ele tem uma coordenada dada por x0 mais ΔX, enquanto que o ponto P0 tem uma coordenada x0. Então repara que ΔX é a distância de P0 com P. Então se P0 estiver na posição 3 e P estiver na posição 5, então ΔX vale quanto? ΔX é a diferença deles, vai valer 2. Então, se aqui vale 3 e aqui vale 5, ponto P está na posição 3 mais 2, que é 5. Então, esse ΔX é a distância de P0 a P no eixo X. Então, com 2 pontos, a gente pode traçar, ó, uma reta tangente, não tangente, né, uma reta secante aí, que passa por esses 2 pontos. Essa reta está aqui, ó. Essa reta R ela passa por P e passa por P0. E a inclinação dessa reta é beta, é um ângulo beta. Okay? Mas lembra que no cálculo integral, no cálculo diferencial, como a gente falou aqui em cima, nós estamos interessados na reta tangente a um único ponto. Nós não queremos uma reta secante que corta 2 pontos, nós queremos uma reta que passa por um único ponto da nossa função. Então, beleza. Como que a gente faz então? A gente pode pegar esse ponto P
e aproximando ele de P0 até que os dois coincidam em um único ponto. Se eu pegar o ponto P e aproximar do ponto P0, repara que o valor de ΔX vai começar a diminuir. Bom, se P está aqui, ΔX mede isso. Se P vem para cá, então ΔX vai medir praticamente metade do valor. Então, à medida que ΔX vai tendendo a zero, ΔX vai tendendo a zero, quer dizer que eu vou aproximando os dois pontos em questão de um único ponto. Quando os dois pontos coincidirem no mesmo ponto, aí eu vou ter essa reta T, essa daqui, que vai ser a reta tangente ao ponto que eu quero. E nesse caso a inclinação da reta vai ser alfa. Beleza? Bom, então eu vou parar esse vídeo. Esse vídeo foi só uma introdução. Daqui a pouco, no nosso próximo vídeo, a gente já vai começar a ver o que são números racionais, números reais, desculpa. Logicamente vai ter os números racionais aí na frente. A gente vai começar a ver isso, certo? Então vamos parar esse vídeo aqui rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que é o cálculo diferencial e o cálculo integral. A gente vai ver mais para frente que à medida que a gente aproxima esse ΔX de zero, a gente vai cair num probleminha aí, porque a gente vai ter uma divisão por zero, né? Se ΔX for zero, a gente vai ter uma divisão por zero. E isso, logicamente, é impossível para a gente. Então, mais para frente, a gente vai ver como a gente contorna isso com o conceito de limites. Então, nossa primeira parte do nosso curso vai ser uma revisão dos conceitos básicos aí de funções, onde a gente vai começar o estudo pelos números reais. Então, no próximo vídeo a gente retoma o assunto dessa parte.